Conselho de Ministros aprecia lei de emissão de novas notas de 200 a 10 mil kwanzas e FMI vê a economia angolana reduzir 0,3% em 2019. Este é mais um resumo da semana, seja bem-vindo. João Lourenço alerta para a preparação de ações de desestabilização do país com dinheiro desviado do Estado. No arranque do Congresso do JMPLA, João Lourenço disse que o combate à corrupção foi uma das suas prioridades e garantiu que assim continua. Numa clara alusão a alegados financiadores de uma manifestação que foi anunciada para 11 de outubro, a qual foi promovida nas redes sociais, o presidente João Lourenço advertiu que estão a utilizar o dinheiro desviado do Estado para desestabilizar Angola. Disse também que não são estrangeiros que querem desestabilizar o nosso país. São angolanos, aparentemente do MPLA. Na sua intervenção, após ter declarado aberto o Congresso, João Lourenço lembrou que o partido chegou à conclusão que o nosso país estava empestado por uma grande doença que era necessário curar, referindo-se à corrupção. Lembrou ainda que foi declarada tolerância zero à corrupção, mas o que se verificou foi que essa tolerância zero não surgiu. E, mesmo antes de deixar o palco do Congresso Ordinário, em que a JMPLA debateu o futuro da organização, João Lourenço rematou o discurso. Saímos daqui mais reconfortados, mais convencidos de que a vitória é certa. Conselho de Ministros aprecia a lei de emissão de novas notas de 200 a 10 mil kwanzas. De acordo com o comunicado de imprensa saído da reunião, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, a referida família de notas vai denominar-se Série 2020. Com esta proposta de lei, pretende-se aprimorar os dispositivos de segurança em todas as notas, bem como alternar o substrato das mesmas, resultando assim em benefícios para quem as usa. Na sessão, foi igualmente discutida a proposta de lei de expropriação por unidade pública, diploma legal que estabelece os princípios e os procedimentos a observar pelos órgãos competentes da administração pública na expropriação de bens imóveis e direitos a eles inerentes. A proposta visa salvaguardar os direitos que associam os particulares e todas as demais pessoas que possam ser lesadas pelo ato de expropriação. O comunicado esclarece que são excluídos do âmbito da aplicação desta lei a desocupação forçada, o realojamento, a requisição, expropriação por utilidade privada, ocupação temporária de imóveis, destruição por utilidade pública e o resgate. Isabel dos Santos afirma que Angola vive em instabilidade. A empresária angolana Isabel dos Santos afirmou à Lusa que o atual clima de instabilidade em Angola não é de confiança para os investidores e que é necessário assegurar que é um Estado de Direito com separação de poderes. Em entrevista à agência Lusa, à margem da visita que realizou a Cabo Verde, a empresária mostrou-se preocupada com os vários casos judiciais mediáticos em curso ou em investigação atualmente em Angola. A generalidade envolvendo elementos próximos do anterior Presidente da República e já apelidados por alguma opinião pública, como a própria Isabel dos Santos reconheceu, como uma caça às bruxas. Ao mesmo tempo, sublinhou a preocupação com o pedido de renúncia ao cargo de Presidente do Tribunal Supremo de Angola, apresentado este mês pelo juiz Rui Ferreira, que o próprio justificou com uma campanha intensa e cruel de mentiras, deturpação de factos, intrigas, calúnias e insultos. Isabel dos Santos diz que este clima não é de confiança para os investidores poderem investir, insistindo que é urgente assegurar às pessoas que existe um Estado de Direito em Angola. FMI vê a economia angolana encolher 0,3% este ano. O Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento econômico negativo de 0,3% do PIB este ano, antecipando depois uma expansão de 1,2% em 2020 e uma aceleração para 3,8% em 2024. De acordo com o relatório sobre as perspectivas econômicas mundiais, divulgado em Washington, os peritos do FMI afirmam que a economia de Angola, por causa do declínio na produção petrolífera, deve contrair-se este ano e recuperar apenas moderadamente no próximo. Para o conjunto da região da África subsaariana, o fundo prevê um crescimento de 3,2% neste ano e de 3,6% em 2020, o que é ligeiramente mais baixo em ambos os anos do que o previsto no relatório de abril. Nas previsões, o fundo antecipa que a inflação deixa de 17,2% este ano para 15% em 2020 e que a balança corrente fique negativa em 2020 em 0,7% do PIB, depois de registrar um valor positivo de 0,9% este ano. O relatório World Economic Outlook não se debruça em pormenor sobre as economias africanas, oferecendo antes uma visão mais global da economia mundial. A análise detalhada da África subsaariana será lançada brevemente no âmbito dos encontros anuais do FMI e do Banco Mundial que decorrem em Washington. Cubinga vence Unitel Labs
e vai participar no Web Summit 2019. Cubinga, a plataforma angolana de serviços de boleias, entregas e pagamentos por carteira virtual, vai participar do Web Summit, a conferência anual de tecnologia, que é considerado o maior evento de tecnologia do mundo, no próximo mês de novembro em Lisboa, onde terá a oportunidade de estar ao lado dos maiores players de tecnologia do mundo. O Unitel-Apps, o grande concurso de premiação dos melhores negócios digitais e inovações tecnológicas em Angola, contou como concorrentes este ano, além do Cubinga, outras plataformas como a Ebina, Kepia, Cartão Jovem Angola, Adzunga, Televa, Academia Nzoji, Bandula e Telas. A edição deste ano do Unitel-Apps atribuiu também menções honrosas às startups com maior impacto social, o Cartão Jovem Angola, e mais inovadora, Kepia. De notar que, na fase inicial do Unitel-Apps 2019, candidataram-se 214 plataformas angolanas, das quais apenas 9 foram escolhidas. E chegamos assim ao fim de mais um resumo da semana. Verifique a descrição deste vídeo para ter acesso a estas notícias na sua íntegra e, para se manter informado ao longo da semana, acede ao nosso website, siga-nos nas redes sociais ou então entre em contato connosco pelo WhatsApp.